No vídeo de hoje, vou mostrar como às vezes um procedimento que acreditávamos ser simples, no caso uma polipectomia, pode se transformar numa cirurgia em potencial complicada e como que dominar a técnica com o sistema BTOC, com a camisa, a acessória, com pinça, tesoura, pode resolver o seu problema e da sua paciente. Seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Esse vai ser um exemplo de um procedimento que tinha tudo para ser um procedimento tranquilo, paciente com apenas 1 ano e meio de menopausa, um pólipo pequeno, tudo para dar certo e que, se não fosse a capacitação de várias técnicas juntas, não teríamos resolvido esse problema ou ainda poderíamos ter criado uma complicação, porque afinal 50% das complicações na esteroscopia, seja ambulatorial, seja no ambiente cirúrgico, estão relacionadas com o colo e foi essa situação com que eu me deparei. Então, no momento da dilatação, quando eu comecei a mexer, a avaliar essa paciente, já me deparei com uma estenose de orifício externo e aí começou com o problema. Então, vou mostrando aqui o vídeo, vou ficar aqui um pouquinho aqui para ele aparecer. E vamos lá. Então, fiz essa imagem aqui porque realmente aqui estava o orifício externo, não dava para visualizar. Acabei optando por pegar uma tesoura, a paciente estava anestesiada, centro cirúrgico, tá? Então, já a primeira dica que eu falo sempre, isso é fundamental, tá? Paciente tem que estar sobre anestesia, sobre hack anestesia. Para você, colega, tem que explicar para a paciente, tem que falar para a paciente que ela tem que fazer a hack, a não ser que tenha alguma contraindicação. Por quê? Porque se tiver um procedimento mais longo, como esse caso aqui, não fica o anestesista bravo do outro lado, além de ser muito mais seguro o seu procedimento dessa maneira. Então não fica aquela situação chata, um procedimento que era para ter demorado 5, 10, 20 minutos no máximo, e se estendeu aqui em tempo de gravação, deu 16 minutos, mais uns 15 minutos de tentar dilatar, volta e vai, pega material. Então, sempre que possível, hack anestesia. E você, paciente, que está assistindo aqui o vídeo, quando o esteroscopista pedir e for explicar para a senhora, entenda porque a hack anestesia, para a grande maioria das situações, ela é muito segura. Como esse caso não dependia, não teria um risco tão grande de overload, né, de a gente infundir muito líquido, a paciente ela estava completamente sedada, ela estava dormindo, ela não percebeu nada, acordou logo só no final do procedimento, tá meio confusa ainda. Então, assim, desde que não seja um mioma, um procedimento que seja mais longo, a paciente pode ficar sedada e ser submetida a uma hack anestesia. Muito mais seguro para a gente. Então, fui lá com a tesourinha, abri o orifício externo, tá? E fui dar sequência, como que é obrigatório, tá? Tem que ter uma camisa externa para ótica de 4 milímetros. No caso, eu ia utilizar um ressectoscópio de 26 French. Precisaria dilatar entre 8,5 a 9 pelo menos, tá? Lembrando que a camisa de 26 French tem cerca de 8,4 milímetros. Então aqui, olha a dificuldade que eu tive, esse vídeo aqui tá um pouco adiantado, porque eu demorei quase, acho uns 2 ou 3 minutos para conseguir entrar com a ótica diagnóstica. Então, movimento, vai para frente, roda, faz o biselzinho trabalhar. Olha essa imagem aqui como é que tava. O colo tava super fininho. Para a paciente que está curiosa para ver, é por isso que no ambiente ambulatorial às vezes incomoda, porque aqui, ó, esse é o tamanho aqui do orifício em que a gente tem que passar com uma ótica maior, depois vai ter que dilatar. Então esse que é o desconforto. Então aqui eu não estava com o sistema BTOC ainda, não tinha uma camisa acessória para instrumental, estava só com a camisa circular, rodando, tá? Para o bisel fazer, para ir forçando na frente e fazendo uma pressão leve. Então por isso que é fundamental todo esteroscopista conhecer técnica, com ressectoscópio, conhecer a técnica do instrumento de trabalho ambulatorial, porque isso pode ajudar. Então, beleza. Já foi o meu primeiro sufoco, venci o orifício externo com uma tesoura de Metzimbal, o paciente estava anestesiada, com espéculo, posi, fui lá com a tesoura, abri, entrei com a minha camisa circular e olha lá o que eu encontrei. Um pólipo aqui, tranquilinho, né? Um pólipo bem babinho, um pólipo aí de cerca de... Vamos voltar aqui que eu já
pulei aqui etapa. De mais ou menos 5 a 6 milímetros, super sossegado de resolver, e aí fui fazer a dilatação. Na dilatação, deixei o material de lado, comecei a fazer. Não estava uma dilatação simples, eu já travei na vela 5,5, a vela 6 passou tranquila, 6,5 passou apertado, a vela 7 ela não entrava no orifício nem no externo. Tentei fazer de tudo, encaixar e fazer. A vela que eu tinha não tinha vela, não tinha a ponta progressiva. Isso ajuda muito, muito, muito. Se você tiver a possibilidade de mandar fazer a sua vela, a ponta progressiva, ela é fina, né? Ela é pontuda, ela vai entrando e facilita para abrir. Talvez se eu tivesse material no hospital, talvez teria dado certo, não sei, né? Se eu se jogasse, tudo resolvia, mas não era o caso. Por quê? Porque isso aí são fibroses que essa mulher tinha no canal, e a hora que você vai fazendo, você vai rompendo a fibrose e vai dilatando. Como eu não tinha essa questão, tentei entrar várias vezes, tentei entrar com vela, forcei, de jeito nenhum. O que eu fiz? Interrompi a situação e acabei pedindo a camisa circular, a camisa com canal acessório, no caso, né, o sistema B-Talking, que tem uma camisa de 5 French para resolver patologia de 5 a 6 milímetros, não tem problema aí algum de fazer isso. Então mudei o meu procedimento aqui. Então vamos lá, agora sim, com a tesoura. Poderia ter feito só com pinça? Poderia. Provavelmente se eu pegasse essa pincinha e fosse empurrando para frente, daria certo. Poderia ter feito com ponteira monopolar, bipolar, laser cortando embaixo? Poderia. Eu não tinha esse material disponível no hospital. Tá? Poderia também ter feito com um mini ressectoscópio de 15 French entrado? Poderia. Como eu dilatei até a vela 6,5, provavelmente eu conseguiria entrar com mini ressectoscópio. Mas lembrando que assim, eu domino essa técnica, tinha um material permanente, muito mais barato do que o outro, tá? Resolutivo igual, e o principal, como não estava liberado esse material, era capaz de chegar pedindo para a paciente pagar esse material que não tinha sido liberado antes pelo convênio. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso é fundamental. Seja antecipado em você aumentar muito o custo desse procedimento, lembrando que quando o procedimento tem um custo geral, se está tudo aumentando, às vezes é o teu honorário que não aumenta por causa disso, tá? E a gente consegue resolver isso de maneira aí fabulosa, com uma tesoura, com uma pinça, uma mão bem treinada. Então, com a tesoura indo bem perto da base, tá? Lembrando que a paciente está anestesiada, o endômetrio dela está bem atrófico, porque ela é paciente é uma pós-menopausa, era só o pólipo mesmo que estava alterado, o resto da cavidade dela estava lindona, tudo lisinho. Para paciente que está vendo por curiosa, tá? Isso aqui fala quando o endômetrio está fino e liso. Repara que aqui na parede, ó, não tem absolutamente aqui, né? Não tem nada, ele é bem tranquilo. Você bate, não tem endométrio, tá? Isso aí que é o fino e liso. Então, dá para ir bem na parede, você pode até afundar um pouco, a paciente não está sentindo dor, então não tem problema em você entrar e até avançar um pouco. Talvez dessa forma, numa paciente no centro cirúrgico, assim, entrando um pouco, até no miométrio que eu devo ter entrado, a paciente provavelmente teria desconforto, porque é no miométrio que essa paciente, que todas as mulheres têm, terminação sensitiva, tá? Mas aqui não era minha preocupação. Minha preocupação era tirar o pólipo todo, desde a base, e aí o que você faz? Vai na base e com a própria, antes de tirar aqui, com a própria tesoura, você faz o quê? Vai fazendo e vai jogando ele para dentro, tipo, vai basculando, tá? A tesoura não serve só para cortar. Você pode posicionar a estrutura, você pode jogar a estrutura para longe e ir encontrando onde que vai com o ponto. Chegou num momento, eu comecei a ficar um pouco preocupado pelo tamanho da estrutura, porque eu deveria ter feito aqui, se eu achasse que era realmente grande a estrutura, era ter cortado ela no meio antes de ter cortado pela base, tá? Como o meu canal tinha 6,5, como eu estava utilizando até a camisa externa para ocluir o canal e não ficar vazando o soro, deu tudo certo. Então eu fui com a pincinha, fui lá, puxei, tirei a maior parte aí do pólipo já na primeira talagada, tá? O objetivo era realmente tirar o tecido da frente para eu poder ver o que tinha mais atrás. Chegou, tinha ficado ainda uma parte dele, já facilitou muito, já consegue ver aqui toda a região cornoide, ainda um pouquinho aqui ó, do lado do ósseo, e agora ficou ainda mais fácil de ir com a tesoura,
e soltando o tecido. Poderia ter ido com a pincinha direto, lá puxado devagarzinho soltando? Podia. Eu queria fazer com a tesoura para demonstrar a técnica também, acho mais legal, fica mais bonitinho, tá? E fui lá com a tesoura soltando devagarzinho lá o procedimento. Então assim, a paciente com hack anestesia, tô tranquilão, paciente sedada com segurança, anestesista tranquila, nem tô preocupando com meio de extensão, porque até aí não tinha ido nem 1 litro de soro, tá? E eu recuperando para fazer o balanço, mais um pedação lá solto, vou lá com a tesourinha e solto o restante aqui do pólipo, tá? Então assim, é um procedimento que apesar de que demorou, foi a questão da decisão, a tentativa da dilatação, mas o procedimento em si ficou bem tranquilo, tá? Então aqui no final, já encerrado, ainda tirei uns pedacinhos lá que eu acabei cortando aqui a imagem. Então aqui, região cornual esquerda, dá para ver aqui toda limpinha, tudo pedacinho solto, uns pedacinhos de endométrio que dá cutucada da tesoura, mas tudo lisinho. Procedimento realizado, tá? Deixa eu ver se falta aqui. Ah, detalhe importante, tá? Sempre que você for acabar o seu procedimento, mostre o trabalho final, mostre como é que ficou. Por quê? Porque essa paciente ela pode vir a ter criar um outro pólipo, pode inclusive no mesmo região cornual, pode formar do outro lado. E se a paciente vier se queixar, tem a questão do anátomo, tem a questão de como que estava a cavidade dela no final do procedimento e faz parte, tá? Então, é o seguinte, isso aí é ótimo, isso aí dá segurança para você e dá segurança para sua paciente a hora que vocês veem que ficou tudo bonitinho. Então, é importante, tá, vocês entenderem o conhecimento de várias técnicas, elas se complementam. Isso é importante para vocês verem que tem situações, não é algo tão comum, tá? Isso aqui deve ser, sei lá, 5, 10 casos aí de cada 50 que faz, vai, nem isso. Talvez seja nem 5% dos casos que a gente tem no centro cirúrgico acabam precisando do sistema Betox, seja para entrar, seja para soltar alguma sineca de canal, cortar uma fibra. Tá? Eu até pensei em seccionar alguma fibrose, só que não tinha essa fibrose para ver no final do trajeto aqui. Se você voltar no vídeo vai ver que não tem nada, não tem um mioma, não tem uma fibrose nenhuma que facilitaria a minha entrada. Tá? Então, às vezes a gente pode fazer isso, principalmente no orifício interno, em que você vai com a tesourinha ou com um laser ou com uma ponta monobipolar que você passa nos 4 pontos, né, em 12, 6, 3 e 9 horas, faz um cortezinho e consegue passar a vela, isso ajuda também. Então é importante você ter o conhecimento, ter a destreza para saber como que faz esses procedimentos. E é por isso que é importante, para paciente que estiver vendo até aqui essa informação, que é importante vocês escolherem uma pessoa capacitada para fazer o procedimento. Por quê? Porque se a pessoa só faz o polipinho, só faz com ressecto, às vezes acontece de ter uma dificuldade na literatura. Trabalho do professor Betoc. 5 a 10% dos procedimentos não são concluídos em ambiente ambulatorial. Trabalho do Mazon. 50% das complicações estão relacionadas com colo. Então, quem não sabe lidar direito com colo, e a gente sabe resolver muita coisa com os instrumentais menores, aumenta a chance de ter complicações. Tá? Então, isso é um fator muito importante na estereoscopia. Então, tenha o equipamento miniaturizado no seu ambulatório, no seu centro cirúrgico, tenha uma velinha legal, adequada, de meio e meio ponto, se possível ela progressiva, que ajuda muito. Tenha a camisa do set de Betoc, que é uma camisa que tem um canal acessório para passar instrumental. Tudo isso vai aumentar muito a segurança e a resolutividade da tua paciente. O pós-operatório disso aqui fica ótimo, a paciente não tem queixa nenhuma, fica tudo ótimo, tá? E segue a vida, só sofre aí a gente que está lá por trás, e na frente da paciente aqui foi tudo sorriso que foi resolvido de forma segura, e principalmente um pólipo aí que não tinha aí nada absurdo, cara completamente benigna, tudo direitinho, tudo maravilhoso. O importante é esse, procedimento no final, resolvido, paciente feliz e seguro em casa, tá bom? Tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, manda sua opinião. Se tivesse alguma outra forma da gente resolver essa dificuldade, vale a pena compartilhar. E, se não, ficamos aí até a próxima. Tchau!